janeiro de 1933. A polícia entra no Clarim Diário. Os policiais foram avisados que Jonah Jameson havia sido baleado. Quando eles entram em sua sala, eles veem Jameson sangrando e o Homem-Aranha segurando a arma do crime. Eles dão voz de prisão, mas o Aranha os prende em sua teia e foge dali. Três semanas antes, Jameson havia enviado o repórter Ben Urich para tirar fotos de uma comunidade desamparada próxima ao rio Hudson. Jameson queria que ele fotografasse o desespero, a fome, as roupas sujas. Ele queria fotos que fizessem o público chorar. Perto dali, May Parker discursava para aquelas pessoas. Despejados e desempregados sem justa causa, os republicanos e os democratas abandonaram aqueles trabalhadores à sua própria sorte. E o único crime que eles cometeram foi estarem condenados à própria pobreza. Afinal, os homens no poder só pensam em como transformar o sangue e o suor daqueles trabalhadores em dinheiro. Ali no local, 3 mercenários que observavam tudo partem para cima de May Parker. Seu sobrinho, Peter Parker, fica no meio dos homens, que o agridem. O repórter Ben Urich fotografa aquela situação e ameaça publicar no Clarim. Ele ajuda Peter a se levantar e acompanha eles até sua casa. Os mercenários se afastam, mas aquilo foi só o começo. Já em casa, May diz para Urich que ali é um centro de ajuda. Eles oferecem comida para desabrigados e um teto para dormir. Peter diz que para algumas pessoas aquilo é socialista demais. Peter afirma que colocaram grades no lugar depois que seu tio, Ben Parker, foi assassinado pelo pessoal do Duende. Peter se questiona por que os gangsters estão atrás deles, já que eles estão lutando contra políticos e empresários. Aquela ingenuidade intriga Urich, e ele então leva Peter a uma casa noturna. Bem-vindo à Gata Negra. Felicia Hardy, a proprietária do local, recebe os dois. Ela já conhece Urich. Urich explica para Peter que ele acredita em um sonho impossível e pede para ele olhar ao redor. Ali naquela casa estão o prefeito, pessoas da polícia, chefes dos bordéis da cidade, industriários e, fazendo sua entrada suntuosa, Norman Osborn, o Duende. Ele é um magnata, empresário e mercenário. E mercenários trabalham para quem paga mais. Não é bonito mandar a polícia fazer o trabalho sujo. Então Peter começa a entender. Então você está dizendo que o prefeito contratou o Duende para matar meu tio Ben? Urich não responde e não dá certeza, mas ele explica que aquilo é como uma teia de aranha. Estão todos ligados. Ninguém sabe muito sobre o Duende. Apenas que seus capangas eram artistas circenses. Kraven, por exemplo, era um domador. O Abutre era uma aberração que vivia enjaulada e comia cabeças de galinha crua. Os mercenários vão até a mesa onde Peter e Urich estão sentados. O Duende provoca Peter, que reage jogando bebida em seu rosto. Eles são retirados imediatamente do local. Urich diz que aquilo foi a coisa mais idiota que já viu alguém fazer. Peter ri da situação e, em tom sério, diz que não vai fechar os olhos e nem fugir. Urich percebe que ele não vai parar. Ele quer mesmo fazer alguma coisa a respeito. Então ele leva Peter até o Clarim Diário. Lá, Jonah Jameson pergunta se Peter quer fazer parte do quarto poder, a imprensa. Ele explica que lá fora existem pessoas desabrigadas e crianças passando fome, mas essas histórias só são ouvidas quando eles falam sobre elas. Peter vira assistente de Urich. Juntos, eles presenciam inúmeras injustiças pela cidade, fotografando todas elas. Urich percebia que a cada pessoa sofrendo que eles testemunhavam, a ira dentro de Peter queimava. Urich via em Peter o idealismo e a arrogância da sua própria juventude, quando ele ainda se considerava capaz de mudar o mundo. Eles presenciaram um homem que tirou a própria vida. Ele devia dinheiro ao Duende e achava que se acabasse com a própria vida, o Duende deixaria sua família em paz.
Ele não podia estar mais errado. Sua esposa herdou a dívida. Depois daquilo, Peter, revoltado com a situação, começou a abrir os olhos de Ulrich e contou a ele sobre a noite em que seu tio Ben morreu. Ulrich já sabia da história. Ben Parker havia sido mutilado vivo, mas o que ele não sabia era que Peter é quem havia achado o corpo. Ulrich percebe que não passou por metade da perda e da dor que aquele garoto passou. Ele percebe que Peter tinha todas as razões do mundo para se tornar um louco qualquer e ter se corrompido. A verdade é que alguns são fortes e outros são fracos, mas Peter só errou em uma coisa. Não foram os cães que deixaram Ben Parker em pedaços. Não foram feras nem navalhas, mas um abutre que comia carne humana. E como Ulrich sabia disso, que Deus o perdoe, mas ele estava lá. Peter e Ulrich continuam seu trabalho fotografando a miséria da cidade. Eles presenciam um incêndio. Ele foi feito pelo proprietário do local, para ganhar um cheque da seguradora. Uma criança morreu no processo. Entre as fotos, Peter nota que no meio da multidão estava Fancy Dan. Ele era um dos capangas do duende. Peter quer denunciá-los, mas Ulrich afirma que não vai dar em nada, já que a própria polícia recebe uma parte do dinheiro sujo. Não tem ninguém com poder o suficiente para combater aquele sistema. Peter fala sobre seu tio Ben. Ele lembra que seu tio acreditava que, se quem estava no poder não merecia confiança, era dever do povo retirá-lo de lá. Ulrich tinha a consciência pesada. Toda vez que Peter lembrava de seu tio, era como um soco no seu estômago. Ulrich ignora o discurso e apenas diz para Peter levar as fotos ao Clarim. Naquela noite, Peter vai até a casa de Ulrich para mostrar a ele a edição do Clarim. Mas Ulrich está apático. Ele estava drogado. Peter atende o telefone e do outro lado, um homem fala. Aranha, é você? Aqui é Mosca. Sim, prossiga. Certo, ouça isso. O homem explica que haverá um esquema de roubo de antiguidades em um armazém. Peter se questiona o que estava vendo com Ulrich. Peter vai até o armazém e observa os capangas do duende efetuarem o roubo. Eles estão carregando um totem que, segundo lendas antigas, possui uma maldição que mata quem o tocar. Os capangas por acidente derrubam o totem e dele saem aranhas, várias delas. Uma delas pica Peter, que começa a ter uma alucinação. Ele vê uma aranha gigante que diz a ele: minha mordida só traz a morte para aqueles que desejam o mal. E eu colocarei sobre você uma tormenta maior, a maldição do poder. Quando Peter acorda, ele está em um casulo de teias, e instintivamente ele percebe que está amaldiçoado. Seu corpo mudou. Agora ele tem poderes sobre-humanos. No outro dia, Ulrich vai até o duende vender a foto de seu capanga que estava no incêndio. Subitamente, uma figura entra no local, quebrando a vidraça. Ele ameaça o duende, mas o duende retruca, dizendo que a única maneira dele o parar é o matando. O mascarado se distrai e percebe que Ulrich estava lá, e então o persegue. Ele questiona por que Ulrich se vendeu. Ulrich percebe que o mascarado, na verdade, é Peter, que se afasta dele decepcionado. Logo depois, o duende pede para Ulrich descobrir quem é o mascarado, mas Ulrich diz que não trabalha mais para ele e vai embora. O duende sabe que um homem sem nada a perder é um homem perigoso. Naquela noite, Ulrich telefona para Jameson. Ele vai contar tudo sobre o duende. Jameson diz que vai para sua casa. Ulrich espera. Em casa, Peter costura o velho traje de aviador de seu tio Ben. A campainha toca e Ulrich vai abrir. Peter está pronto. Ulrich é baleado e morto. Peter, agora como Homem-Aranha, sabe que uma batalha precisa de aliados e vai até Ulrich. Chegando lá, ele vê que Ulrich foi morto. Mais uma vez, o jovem Peter sente a dor da perda. Ele escuta os policiais discutindo hipóteses sobre a morte de Ulrich. Mas ele sabe a verdade. Ele sabe que o verdadeiro culpado era o duende. Na mansão do duende,
vemos ele discutir com Jameson. Ele queria que Jameson tivesse feito uma queima de arquivos, mas todos os arquivos que Jameson encontrou eram inúteis. O duende sabia que haviam mais arquivos que poderiam lhe incriminar, só não sabia onde eles estavam. Peter é chamado por Felicia Hardy até sua casa noturna. Ela diz a Peter que Yurik não era nenhum santo, mas que ele era um homem melhor do que imaginava, e ela diz que ele estava orgulhoso de Peter. Ela entrega a Peter os arquivos de Yurik. Ela diz a ele para não levar ao Clarim, nem para o Jameson. Ele não pode mostrar aquilo a ninguém, mas que deve usá-los. Yurik havia dito que ele saberia como. No enterro, Jameson tenta tirar alguma informação de Peter, já que Peter era o aprendiz de Yurik. O sentido aranha avisa Peter de perigo, e ele desvia o foco da conversa. Ele sabe que não pode confiar em ninguém. O aranha já sabia o que fazer. Ele iria atacar o duende onde mais lhe doía, nos seus esquemas e operações. E os arquivos de Yurik tinham tudo o que ele precisava para fazer isso. Os nomes, os locais. E em pouco tempo, a cidade conhece o seu vigilante mascarado. O império do duende começa a ficar ameaçado. E outros gangsters já não confiam mais na proteção do duende. E ele fica enfurecido. Ele sabe que os arquivos de Yurik estão ajudando o aranha. Ele só não sabe quem está com os arquivos. Mas suspeita de Peter Parker. O aranha lê os jornais. E Jameson o difama página após página. Ele se pergunta como um homem de princípios poderia se corromper tornando-se uma marionete do duende. E resolve questionar Jameson pessoalmente. Chegando lá, as luzes estão apagadas, mas Jameson já estava baleado e sangrando. Os policiais entram e flagram o aranha. Ele os prende em sua teia e foge dali. Em casa, Peter continua a se questionar sobre Jameson. Ele lê os arquivos de Yurik e descobre a terrível verdade. Havia mais um capanga, Dmitri Smerdyakov, conhecido como Camaleão. Ele era meio-irmão de Kraven e mestre dos disfarces. A questão era o que aconteceu com o verdadeiro Jonah Jameson. Eles estavam presos, Jameson, Felicia e faltava apenas mais um, Peter Parker. O abutre é enviado até a casa dos Parker e parte para cima de May. Mas o aranha está lá. Você é mesmo bem rápido, aranha. Rápido o suficiente para me impedir de morder o pescoço dela? Não, provavelmente não. O aranha se vinga de tio Ben e mata o abutre. Mas May o repreende. Ele matou um homem desarmado. Ele podia ter o prendido em sua teia, mas não fez. O aranha não entende tia May e sai dali. O aranha rastreia a prisão do duende e vai até lá. Ele escuta a conversa entre o duende e os prisioneiros. Felicia explica que sabia dos arquivos de Yurik e que estava lá quando Yurik foi baleado. E ela revela que ela mesma foi até o Clarim e atirou em Jameson, que na verdade era o Camaleão. Furioso por ela matar um dos seus, o duende ameaça Felicia, que revida e corta o rosto do duende. O aranha se revela e ataca. Os capangas vão ao chão. O duende começa a soltar um tigre de uma gaiola. O aranha contém a fera e salva o verdadeiro Jameson. O duende sai dali levando Felicia como refém. O sentido aranha dispara, é o Kraven. O aranha acerta nele um golpe e ele cai no vidro de aranhas e é rodeado por elas. O Homem-Aranha encontra o duende e Felicia consegue fugir. Eles se enfrentam. A pele do duende começa a se descolar de seu rosto, como uma máscara. O duende tira a máscara do aranha e o aranha tira a máscara do duende.
Aqui descobrimos que Norman Osborn também era uma aberração de circo, como os seus capangas, e é por isso que ele era chamado de Duende. Ele diz ao Aranha que apenas um deles dois sairá vivo dali, e ele sabe que Peter tem a raiva que precisa para acabar com aquilo e matá-lo de uma vez. Mas Peter não o faz. Ele se lembra do que Tia May lhe disse, e não é aquilo que ele queria se tornar. Ele não queria se tornar um assassino. Mas Norman não quer ser preso. Ele não quer voltar para uma jaula, para um circo de aberrações. Ele tenta reagir, mas é surpreendido por Kraven, que o atinge e cai com ele na água de esgoto. 2 meses depois, Felícia lê as notícias do jornal. Policiais, políticos corruptos e mafiosos presos. Tudo graças às evidências coletadas por Ben Urich. O Aranha vai até a Felícia. Peter diz que encontrou uma coisa nos arquivos de Urich e entrega uma fotografia a Felícia. É uma foto de Urich com ela. O longo e frio inverno passou. Parece que os bons tempos estão chegando. A Tia May permanece sobre aquele caixote, lutando pelos direitos das pessoas comuns. Ainda há muitos vilões à solta. Os monstros vivem entre nós. Mas tudo bem, afinal os mocinhos estão sempre por aí também. E no final, quando tudo for dito e feito, os mocinhos e os heróis terão vencido.